Prudente região. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre o Brahma, já que é profundo conhecedor da raça que tanto ama e cria. Boa noite a todos. É um prazer estar falando da raça Brahma. Isso é paixão, né? Então, paixão a gente fala com prazer, a hora que for, e tenta entusiasmar as pessoas para que venha para a raça, né? Então, nós vamos estar falando a respeito do surgimento da raça Brahma, da evolução da raça Brahma, né? Que é um zebuíno. Então, nós criamos ali em Lupércio, São Paulo, para quem não conhece, perto da cidade de Marília, entre Marília e Ourinhos. Tivemos que escolher uma raça de gado para criar quando finalizamos a plantação de café. Centro do estado de São Paulo, áreas valorizadas. Falei, eu não posso fazer alguma coisa que não agregue valor. Então, naquela época, eu observando raças, comportamentos, eu optei pela raça Brahma. Ela estava recém-chegada no Brasil, a raça Brahma chegou em 84, então não tem nem 30 anos no Brasil. E aí nós aproveitamos o início e demos início à nossa criação, tá? Vamos falar aqui, ó. Aqui são os participantes do núcleo dos criadores. É uma satisfação poder participar desse grupo, uma satisfação maior ainda poder liderar esse ano esse grupo, né? Um grupo coeso, um grupo participativo. Vocês observem a qualidade da exposição, de forma virtual, mais atrativa. E aqui agradecer ao nosso prefeito, que nós fomos a primeira vez, logo que ele assumiu, fomos conversar com ele a respeito que será da nossa exposição, porque já estava se desenhando que não ia ser presencial, né? E ficamos muito satisfeitos que o prefeito falou, não, vai ter e nós vamos participar de forma forte, né? Fizemos uma reunião com vários secretários e abraçaram a causa. Então agradecemos à prefeitura, né? Em especial a secretária Ana Paula, do Desenvolvimento Econômico, que esteve lado a lado com a gente nessa batalha para fazer isso daqui. Esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer uma exposição nesse molde e presencial, que é o que gostamos demais, mostrar o nosso produto, né? Parceria também com a Associação dos Criadores de Brahma do Brasil, né? Que é uma associação que envolve os criadores do Brasil inteiro e dando apoio para a gente nessa hora. Então, falar do Brahma, uma raça que está presente em 80 países, até mais de 80 países do mundo. Então, a gente costuma dizer que é uma raça cosmopolita, porque ela pega o cosmos. Difícil o país de pecuária que não crie raça Brahma, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande. E como o nome próprio fala, o Brahman é um deus hindu que fala, tem o poder da criação, né? Então, o nome induz ao que ele faz para a gente. Para começar, então, no princípio, achava-se que gen era transmitido pelo sangue, né? E com o passar, por isso que vem as frases, sangue do meu sangue azul, sangue nobre, sangue, né? E depois, com os estudos, que foi verificado que quem faz, o veículo que faz a transferência de informação genética são os genes. E o que a gente busca com isso? Busca essa padronização da raça. Então, nós conseguimos ter um gado hoje padronizado, né, devido à seleção genética, que a gente vai se aprofundando e vai melhorando as qualidades genéticas do gado.
Então essa raça, essa nova raça, surgiu nos Estados Unidos no começo do século passado. Ele surgiu através do cruzamento, da absorção de gado presente na época na América com um gado zebuíno. E esse gado zebuíno foi um gado que veio do Brasil, por incrível que pareça. Deixa eu te interromper, desculpa. Só para fazer uma pergunta. Ela foi proposital ou não? Foi intencionalmente fizeram a raça? Você vai ver mais para frente, aqui nos slides, que foi feito de forma intencional. Né? Intencional. Eles só não sabiam que ia virar uma raça. Eles queriam fazer um indivíduo. Né? Daqui a pouco a gente fala. Então, foi feito em cima daquele gado europeu. Os Estados Unidos é conhecido como criador de gado europeu, só que não ia bem. Naquela região sul dos Estados Unidos, Texas, Louisiana, região de clima mais quente, região mais árida. Então o americano percebeu que ele precisava fazer alguma modificação, porque aquele gado que ele tinha, de origem europeia, não ia bem naquela região. Né? Então ele começou a fazer importações de zebuínos. Qual é o país do mundo que mais zebu tem? O Brasil. Todos vieram da Índia, mas o que mais tem é o Brasil, por incrível que pareça. Né? Então, lá na Louisiana, foi conhecido como o gado da orelha longa da Louisiana. Né? Eles começaram a perceber que aquele cruzamento daquele gado que eles traziam do Brasil, um zebuíno, com aquele gado taurino que eles tinham, dava uns indivíduos mais rústicos, os indivíduos que conseguiam sobreviver naqueles lugares que eles não conseguiam desenvolver o gado taurino. Né? Então, com menos trato, com menos doenças, eles resolveram fazer uma raça. Né? Foi aí que eles começaram a fazer uma raça. Então, vamos lá. No começo do século, nos Estados Unidos, começaram a importar zebuínos do Brasil. Zebuínos de várias raças zebuínas. Né? Então, aí começou a fazer absorções entre essas raças com a base europeia deles. Hoje eles falam, o Brahma tem base europeia. Tem base europeia, porque quem que deu aquela precocidade? Quem que deu aquela fertilidade a mais que o zebu não tinha tanto, hoje está se melhorando, mas não tinha tanto? Veio com certeza do gado europeu. Né? Então, o primeiro gado que foi para os Estados Unidos foi através do México. O Brasil acabou exportando para o México. O México vivia uma época de crise política, revolução. Então esse gado que chegou ao México acabou indo para os Estados Unidos. E lá sim fizeram uma raça. Né? Lá sim fizeram uma raça. Ao contrário no Brasil. No Brasil não. O Brasil já importou uma raça pronta. Incrível isso. O zebu brasileiro foi para os Estados Unidos e voltou uma raça, outra raça. Com raça pronta já. Então foi a diferença das formações do Brahma americano e do Brahma brasileiro. É isso daí. Né? Por que eles falam, o Brahma começou no Brasil em 1994? Na verdade, em 94 começou o registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. Havia criação da raça Brahma no Brasil, porém ela não era homologada no Ministério. Então, oficialmente, ela não existia. Por isso que se fala, a partir de 94, foi quando permitiram o registro. Quem faz registro de gado zebu no Brasil? A BCZ. Todo zebuíno, de todas as raças zebuínas, quem faz é a BCZ. Então, chamaram a BCZ, o governo chamou e falou, você comece a registrar esses animais no Brasil, porque nós aceitamos como uma raça nova aqui. Entenderam? A diferença que se deu na formação do Brahma da América para o Brahma
brasileiro foi que o americano, ele fez uma raça pensando em carcaça, em volume, em características quantitativas. Então ele muito pouco se importava se ele tinha uma orelha mais pesada, um chanfro mais comprido. Ele queria um animal que desse carne para ele, né? E o Brasil, ao contrário, pegou os zebus e criou de formas distintas, raças separadas. Então o brasileiro importou o Nelore e cruzou o Nelore com o Nelore, fazendo uma raça pura, com o Gir, com o Zerá, mesma coisa. A única absorção que o brasileiro fez foi o Ido-Brasil, né? Que ele associou com outras raças zebuínas, mas não virou um Brahma, tá? Então a diferença foi essa. Enquanto o americano quis um indivíduo, como a gente fala, carniceiro, ele é um indivíduo carcaçudo, o brasileiro não, ele queria criar raças distintas. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Hoje essa distinção se mantém ou não? O Brahma já lá é igual ao daqui? O Brahma lá nos Estados Unidos tem algumas diferenças. O brasileiro, depois que importou a matriz do Brahman, ele adaptou ao Brasil. O Brasil tem características próprias. O Brasil não tem aquele inverno de matar o animal. O Brasil tem pastagens extensas, tem uma alimentação com mais abundância e precisa andar mais. Então, ele veio se adaptando nesse período. Então, hoje nós temos um Brahma abrasileirado, entendeu? Abrasileirado. Então, essa raça foi se percebido na América, numa região que antes se criava europeu, uma raça que suporta pastagens grosseiras, frio intenso, calor intenso, né? E dá assim uma carcaça, um volume muito grande no cruzamento para fazer carne, porque o americano é pragmático. É bom, segura, não é bom, ele tira. Então ele segurou porque era fazedor de carne, entendeu? O Brahma, então, passou a ser uma opção de cruzamento industrial. Olha que interessante. Começou a ser um cruzamento industrial com o próprio zebu. Então, ele faz cruzamento industrial com o Nelore, ele faz com o próprio Gir, né? Ele faz cruzamento com o taurino, ele dá uma voltada para o europeu. Então, ele passou a ser uma opção mundial de colocar um gado zebu, né? E um zebu melhorado, na nossa opinião, tá? Aqui, olha essa fotografia. Não é um ambiente ideal para o gado viver, mas é um ambiente que o Brahma consegue sobreviver. Eles estão em volta de um rolo de feno, porque não tem o que comer, né? Então, é um gado que, apesar de ser um zebu, de região quente, ele sobrevive em regiões de climas que não são perfeitos. Ou se não, aqui no Brasil, ó, o que aconteceu esse ano, o professor Paulo estava falando, esse ano nós tivemos uma seca que pouco se viu, seguido de geadas intensas e várias vezes, pouco se viu também, seguindo da geada, seca novamente, fogo na fazenda, agora que vem a chuva. Então foi um ano atípico, foi feito um desafio para o nosso gado, né? Então isso aqui foi feito, essa foto foi feita mês passado na fazenda. A situação do pasto, né? Terrível. E aí a gente observa que o score dos animais foram preservados, que é importante, porque agora chega a primavera, estação de monta. Estação de monta, então a vaca tem que estar, a mãe, ela tem que estar com uma condição corporal própria, apta a emprenhar, né? Então, olha, apesar de todo esse desafio que nós passamos esse ano,
né? Graças a Deus, conversei com o professor Paulo ano passado, ele falou, programe alimentação, faça alimento. Então, hoje lá na nossa propriedade, fazemos alimento no verão para o inverno. Então, animais mais novos, animais que precisam de uma atenção maior, a gente acaba suplementando com essa alimentação que a gente fez durante o verão, tá? Então, essa foto mostra o que o Brahman é capaz. Vacas recém-desmamadas, vacas que manteve o score corporal. Presidente, sim, vou fazer uma pergunta. Você mostrou o Brahman vermelho e o branco. Qual é a diferença de um para o outro? Tem alguma questão climática? Felipe, a questão de diferença, normalmente, é que o Brahman vermelho, ele tem mais características do gir, né? E o Brahma cinza ou branco, como falam, ele tem mais características do Nelore e do Guzerá. Então eles falam que o cinza é aquele branco que tem as manchas mais escuras, do Guzerá, e o mais branco do Nelore, tá? Então a formação da raça se deu em absorção daquele gado europeu com 4 raças, melhor, né? O Gir, Guzerá, o Nelore, que vieram do Brasil, e uma raça que o americano tinha importado da Índia, que chama Christmas Valley, que entrou, mas entrou com uma porcentagem pequena na participação do Brahma. Há estudiosos que falam que nem houve a participação, que o touro que eles falam que entrou na participação na formação do Brahma, um Krishna Valley, na verdade era um Guzerá, não era Krishna Valley. Mas, historicamente, é a formação pelas 4 raças. Mas é nítido que ele tem evidência do Gir, do Guzerá e do Nelore. Aí, ó, para relembrar as raças que formaram o Brahma, nós vamos falar um pouquinho delas. Aí, ó, esse Gir foi o que deu origem ao Red Brahma, ao Brahma vermelho. Na verdade, o Gir foi importado para dar mais rusticidade ao gado leiteiro. O Brasil percebeu que criar vacas holandesas nesse clima tropical não estava dando certo, né? Então ele fez o quê? Vamos trazer um zebu com características leiteiras para associar no gado leiteiro. E formou o girolando, que é o gado leiteiro brasileiro. Que todo mundo sabe. Você quer ter leite, leiteria, você use vacas girolanda, tá? O Nelore, que é 85% da raça dos animais presentes no Brasil, são da raça Nelore. Então não tem o que se falar. O Brasil é Nelore. O que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo que o produtor ganhe um tempo com a genética. Ele dê um up através do cruzamento industrial, né? Então a gente pode estar usando zebu com zebu, Brahman em cima de mãe Nelore, né? Que a heterose ocorre também. Zebu com zebu ocorrendo heterose, entenderam? Ele veio da Índia, de uma região de Angole. Inclusive lá na Índia, ele não chama Nelore, ele chama Angole, tá? A outra raça foi essa Krishna Valley, que nitidamente um gado rústico, um gado usado para tração animal, né? Então ele veio para a raça Brahma. Se veio, ele veio para dar rusticidade a esses animais, essa nova raça que estava se formando, né? E por fim, o Guzerá. O Guzerá foi a primeira raça indiana que foi importado para o Brasil, né? Ao princípio ele foi importado com dupla aptidão, carne e leite, né? Carne e leite. O brasileiro que pegou as características de carne e desenvolveu um indivíduo
guzerá para carne e o indivíduo guzerá para leite. Então, ele associou leite no Brahman e carne no Brahman, né? Posso fazer uma pergunta? É maravilhoso fazer pergunta, porque a gente pode Discorrer. Passar informações que às vezes eu não consigo, né? Uma vez, uma pergunta que eu recebi no WhatsApp aqui, e também aconteceu comigo uma vez. Eu fui ver um gado para comprar no Paraná, e o proprietário colocou o Brahman vermelho na vacada Gir. E eu fiquei apaixonado, né, com o bezerro, saiu vermelho, lindo. Ele coloca a característica leiteira também, na fêmea, no caso, se nascer. Eu não entendi a motivação ali, mas é porque ele era leiteiro, né? Você sabe que existe uma seleção do Brahman para leite, do jeito que existe Nelore também, mas existe uma seleção. Então tem o Brahman leiteiro, e muita gente tem usado para deixar o gado leiteiro mais rústico, o Brahman, porque ele mantém as características, tanto que a mãe Brahman pura, PO, ela é leiteira, né? E hoje, com a evolução da genética que a gente vem selecionando, a gente vem diminuindo tetos para o bezerro pegar mais rápido. A gente tem conseguido um bezerro mais ligeiro para mamar mais rápido, porque a gente sabe que no ser humano a gente chama de Apgar, que é o tanto que ele demora, o tanto de tempo que ele demora para reagir, né? Então, no gado é o tanto de tempo que ele demora para levantar e mamar. Porque se ele não levantar e mamar, alguém vai agredir ele, né? Então a chance dele não sobreviver é grande. Então essa seleção no Brasil, inclusive para isso, né? Vários animais que foram exportados para os Estados Unidos, fizeram a formação do Brahma americano, ficaram muito conhecidos, né? São touros zebuínos de várias dessas 3 raças que eu te falei, que foram para os Estados Unidos. Então, Martim, Supimpa, Jeremias, o touro Suva, e o que eu acredito que foi o começo da formação da genética Brahma americana, esse touro aristocrata. Esse touro aristocrata saiu do Brasil, registrado na Sociedade Red Book, lá de Uberaba, que era a associação que anteve a ABCZ. Antes de se transformar em ABCZ, era a Sociedade Red Book, né? Então ele saiu do Brasil, a foto, ele é um nítido Nelore. Então, se não for Nelore puro, era bem anelorado. E esse touro exportado para os Estados Unidos deu um filho chamado Manso. Esse filho, Manso, touro chamado Manso, deu origem a toda a criação do rancho dos Hudgens, lá no Texas, né? Tanto eles aprovaram esse touro que passaram a dar o sufixo da criação deles, de Manso. Por isso que você vê nos registros hoje, a palavra manso presente nos nomes que estão lá na genealogia, né? E mais, esse touro aristocrata foi vendido, foi usado pelos Hudgens, deu a linhagem inteira dos Hudgens, depois foi vendido para outro rancho conhecido de lá, o rancho do Sugarland, que também conhecido, genética de ponta nos Estados Unidos. Então, eu acredito que é aquela genética dos Poncrata, que deu a origem desse rancho do Sugarland. Então, eu acredito que seja o touro que maior intensidade foi usado nos Estados Unidos para formar o Brahma. Pode ir falando aí, viu, Felipe? Eu tenho uma pergunta, que eu não queria te interromper. Não, estamos aí para isso. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos é muito forte de Brahma. Eu sei que tem em outros países também, né?
Se o Brasil também trouxe de outros países, eu acho que a Austrália. Austrália, é. Se traz também bastante. O Brahma brasileiro começou há quase 30 anos somente importando, né? Hoje, o Brasil é um grande exportador de genética, porque o brasileiro é sabido, o brasileiro aprimorou o que veio, né? Então, ele consegue hoje exportar embrião, exportar sêmen para a América do Sul, para o mundo. O único país que ainda nós não conseguimos fazer aquela exportação em forma grande é os Estados Unidos. Eles são fechados para isso, né? Eles acreditam que o deles é o melhor e até compram, mas não é aquela quantidade, entendeu? Mas é exportado hoje para o mundo inteiro a raça Brahma brasileira. Olha a foto desses touros que foram para a formação do Brahma americano. São nitidamente zebus, né? Jeremias, um touro nitidamente Nelore. O Supimpa pode ser até uma mistura de Nelore com Guzerá, mas são zebus. Eles têm toda a característica de zebu. Foram para os Estados Unidos para ajudar a formar a raça Brahma. Touros brasileiros, isso é bacana. Então, as características principais da raça Brahma, que é a rusticidade, ele consegue, como eu mostrei para vocês, viver em ambientes hostis, né? Embora toda raça vá melhor onde tem comida, sem dúvida, né? A fertilidade, precocidade, tanto a precocidade sexual quanto a precocidade de abate, tá? Então ele consegue se desenvolver mais rápido também, gerando uma carcaça superior. E não é uma carcaça superior, uma carcaça com mais carne, não é que é uma carcaça de osso, entendeu? Aliado a dois fatores que eu acho, na minha criação, é primordial: docilidade e habilidade materna, né? Por quê? Porque você quer que esse animal não te agrida, você não vai agredir ele, né? Então, mais para frente, vocês vão ver as características de docilidade. Habilidade materna, observe, bezerros bem cuidados, bezerros que vão desmamar mais pesados, então eles vão ter uma vida mais rápida. Quem for se transformar em genética, rapidamente ele já vai estar servindo. E quem for para abate, também com 2 anos já poderá ser abatido. Tudo depende da alimentação, né? Então, a gente observa que os bezerros já vêm com essa mansidão e com essa precocidade. Assim, no pós-desmame, ele segue ganhando peso, segue ganhando, tá? Olha aqui, ó, bezerros em fase maternal, mamando, a gente já percebe as características produtivas. Bezerro, a gente consegue ver arqueamento de costela, posterior grande, né? Membros fortes, né? Então, são animais musculosos que a gente sabe que isso daqui é daí para cima e não vai voltar. E já tem uma genética para melhorar o rebanho, tá? Então, isso aqui é bezerro novo, fase maternal. Quando eu falo habilidade materna, eu falo isso, ó. Ela é uma mãe que, às vezes, ela aceita criar bezerros de mães que se perderam. Às vezes, o bezerro fica sem mãe e muitas delas aceitam criar 2 bezerros, né? Então, são mães, que eu falo mães de sobra, tá? Leite que sustenta mais que o bezerro dela, né? Isso aqui é uma foto lá na fazenda. Isso aqui é minha esposa Célia, né? Touros que a gente faz repasse, touros que a gente vai fazer venda. Você desce do cavalo e vai lá e passa a mão nele no meio do pasto, que não é normalmente uma característica do zebu, né? E hoje tem se selecionado um zebu mais dócil, mas isso já vem com o Brahma.
E uma característica que a gente seleciona. Funcionário conhece o gado até melhor do que a gente. Ele fala, essa daqui ele é ativo assim porque é filho daquela, que ela é ativa. Quando a gente quer falar que é bravo e não quer falar que é bravo, fala que é ativo, né? O que acontece? Aquela vaca, aquela mãe ativa, ela vai ser descartada do rebanho, porque é de grande herdabilidade o temperamento do animal. Entenderam? Então, são animais que a gente pode conviver com eles sem estresse. Então, no seu melhoramento, você descarta todas essas vacas que são ativas? Com certeza. É uma das características, né? Porque seleção é aquela coisa, né? Você põe o pé numa escada e é uma escada sem fim, né? Principalmente quem faz a seleção a campo, né? A gente usa embrião comprado, mas a seleção a campo ela é feita e demora para fazer. Para você fazer uma geração, quantos anos são? E para você comprovar se essa geração foi boa, né? Quantos anos são? Então, a gente seleciona, entre outras características, a mansidão. Tá? Um grupo de indivíduos pós-desmame, que normalmente eles são arredios, você pode entrar no pasto e passar perto deles, eles não vão te agredir, não vão correr. Então, eles convivem com a gente. E que é uma característica que a gente quer, porque menos traumas, menos acidentes na fazenda. Na hora de embarcar para frigorífico, eles se machucam menos descarte de carne por edema, por machucado. Né? Então, o temperamento gera economia. Eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de uma pessoa que comprou um touro seu e que realmente falou, nossa, realmente é muito manso. Botou lá com a vaca leiteira, com as vacas de corte também, e fala que anda tranquilamente, o touro é tranquilíssimo. As vacas são arredias, mas o touro é muito tranquilo. Ele está muito feliz. Que bom, hein? Que bom. Realmente. E a gente sabe, né? O cara vai lá, que a gente vende muito para pequenos produtores. Pequeno produtor, ele sabe o que ele quer. Na hora que ele tem um dinheirinho, ele fala, eu vou melhorar a genética do meu gado. Então você vai procurar, na minha opinião, vou vender o melhor que eu tenho para o pequeno, porque é o cara que dá valor, né? Então ele vai melhorar aquele gadinho dele e ele anda no meio do gado, ele trata, tira leite. Então é importante esse temperamento, né? Aqui, esse é um animal da fazenda, com 2 anos de idade. Lógico, é um animal superior. Não são todos que ficam assim, mas é um animal superior. Ele já desenvolve musculatura, a carcaça, ele já dá sinais de precocidade sexual, né? Ele tem marcas no seu corpo que nos falam que ele já está apto, né? Então, é isso que a gente quer. Um animal manso, um animal profundo, de costelas compridas, posterior grande, um animal que cresce para trás, que é a carne nobre, é atrás, é o que nós queremos. Esse animal, ele vai render mais no frigorífico. O que é render mais? Vai dar mais carne. Um boi no frigorífico pode render de 50% a 56%. Então, 56% dele vira dinheiro na nossa mão. 56%. O resto é lucro do frigorífico de graça. Então, eu quero que o meu boi renda 48%, 49%, ou eu quero que ele renda 56%. Né? Então, isso é rendimento. E uma característica que o Brahma tem também ele é zebu. Zebu tem cobertura de gordura na carcaça. O brasileiro adora isso. Quem que não gosta de comer uma picanha com aquela fatia de gordura?
não é? Aquela fatia de gordura, ela impregna na carne e dá um gosto diferente, é o gosto que o brasileiro gosta. E com uma vantagem, essa carne do Brahma, ela tem a gordura entremeada também. A gordura entremeada, ela dá maciez da carne. Mas não é aquela gordura entremeada exagerada, que deixa a carne até rançosa, de tão gorda que é por dentro. Então, é uma carne que fica macia e com aquela capa de gordura que o brasileiro tanto gosta, tá? Características morfológicas, né? Então, a pelagem branca, cinza, que é aquele mais escuro, que a gente fala que é mais fumaça, e o vermelho, né? Então, o que muda basicamente é a origem desse Brahma. Uns vieram do Guzerá, mais evidente o Guzerá, mais evidente o Gir, mais evidente o Nelore, tá? Importante, mesmo ele sendo vermelho, ele tem, ou branco, ele tem a pele preta. Como o técnico do Cenepal estava falando, a pele preta, ela dá condições desse animal sobreviver em ambientes quentes, né? Ele dissipa mais calor. Então, é uma característica para produção no Cerrado brasileiro, no Centro-Oeste. A cabeça com perfil reto ou subconvexo, orelhas médias. Elas são médias por quê? Porque elas não são tão grandes igual a do Guzerá ou a do Gir. Elas são um pouco mais largas, elas são mais pesadas do que a do Nelore, mas são menores do que as outras raças que deram formação. Chifres são fortes, são simétricos, né? E como é permitido a descorna, quer dizer, a gente retirar esse chifre, a gente tem feito a descorna. E mais, hoje já tem a genética do mocho natural. Isso que eu ia perguntar, porque eu vejo muito sem chifre, né? Falei, se é uma característica total da raça, todos são mochos, né? Felipe, a maior parte é mochado. Foi retirado o chifre, tá? Agora que tem aparecido animais mochos com genética melhoradora. Porque tudo que é uma diferença na raça, o mocho, eles são uma variante da raça. Entendeu? Então, normalmente, a variante da raça não agrega genética superior. E agora tem-se obtido animais da característica mocha, que ele é superior geneticamente. Por isso que agora está sendo bastante usado. Tá? Outra coisa, bocas grandes, casco forte, quer dizer que ele vai se alimentar e ele vai poder andar. É um touro que é para servir a pasto. E quem que quer ficar criando um touro de bibelô? Ninguém. Você quer soltar no pasto e faz sua parte aí. Que não deve ser muito difícil fazer só a parte deles, né? Entenderam? Aí, os dados que a ABCZ nos fornecem, ele sempre coloca que nos mesmos sistemas, mesmo método de criação de todos os zebus, o Brahma tem aparecido tanto nos 205, 365 dias ou 550, no mesmo sistema, RA1, você compara os pesos dos outros zebuínos, essa tabela BCZ que fornece. A gente observa que o Brahma sempre mais pesado, sempre mais pesado. Então, eu acredito que se tem uma características boa no Brahma, ele coloca carcaça, ele coloca peso, entendeu? E mesmo nessas provas de ganho de peso que acontece entre os zebus pela BCZ, o Brahma sempre se destaca, porque ele é um animal manso e é um animal que gosta de comer. Então, um animal desse, para engordar, é mais rápido, é mais fácil. Ele não perde energia se debatendo, correndo. Entendeu?
Aqui, só para constar, né, o cruzamento da raça Brahma com algumas outras raças, ele dá alguns animais que a gente conhece. O Brangus é Brahma com Angus. Essas raças foram feitas aqui no Brasil ou... Não, essas raças foram feitas ao mundo afora, tá? Inclusive o Brangus, o Braford, eles têm origem também nos Estados Unidos, né? Então o americano, você vê, ele voltou. Eu fiz agora um zebu americano. Eu quero usar onde? Naquele primeiro zebu, taurino que ele tinha, que é o Angus, né? O outro taurino, o Hereford. Então ele construiu uma raça sintética a partir da base taurina dele, com um zebu em cima. E aqui no Brasil isso se repete? Se repete. O que acontece é que se faz esse cruzamento das raças. Entendi. Né? Eu assisti um filme agora que a associação enviou para a gente. Está sem som, mas segue assim. Você vê que para que uma raça, qualquer raça se desenvolva, ele precisa que a gente ajude ele. Então a qualidade do capim, né, o manejo sanitário, né, essa cor do capim aí não é de nada, não, é adubo mesmo, é adubo. Então vai falar que você coloca ele para comer terra e ele vai desenvolver a genética que ele tem? Não vai. A gente tem que dar condições para ele desenvolver. Então, vacas que caminham bem. Você vê, essa região de Minas Gerais, o que tem Brahma usando lá em Minas Gerais. É engraçado até, porque eu sou carioca, né? Eu vi Brahma nas montanhas. A gente vê Brahma aqui em São Paulo também, que é mais plano. Lá nos Estados Unidos eu vi muito Brahma também, né? Então, assim, ele é utilizado em diferentes... planícies, né, geografias também, né? Nós não chegamos a utilizar para terminar, então eu vou passar as referências bibliográficas que eu usei o nosso amigo José Otávio Lemos, o Jol, que ele fez esse livro do Brahma, já faz algum tempo, mas é um grande estudioso da raça e me auxiliou muito nessa palestra de hoje. A Associação do Brahma também, vocês podem procurar nos meios de comunicação, Instagram, Facebook, que eles vão estar mostrando também várias fotos, várias histórias do Brahma aí, tá? Então, olha lá, essas vacas, lá na fazenda, isso aqui é vaca campo. Essa vaca não come nada diferente do que capim, né? Só que é um capim. Quem faz é o boi. Por isso que nós devemos comer carne. Porque nós precisamos de proteína. Proteína animal nós não conseguimos fazer. Se eu como alface, eu estou comendo proteína vegetal. Quem faz isso é o boi para nós. Tá? Então é a característica, isso aí dá até saudade desse tempo, né? Eu olho hoje, isso aqui está torrado, cara. Então, lá na fazenda você observa que também é característica tem a planície, mas é uma característica de morro também. Ok? Era isso que tinha para falar. Acho que deu para falar um pouquinho, para vocês conhecerem mais dessa raça maravilhosa que a gente tem paixão. Antes do Paranapanema, na exposição, aqui também, né? E realmente a docilidade é algo que impressiona. Um animal carcaçudo, um animal grande, né? Assim, bonito, é gostoso de ver e dócil. E muito dócil. Lá em Mirante, na hora que chegou os animais lá e eu vi o tamanho do curralzinho, eu falei, opa, é pequeno. O Senepol é um animal dócil por natureza, entrou de boa. Na hora que eu vi os meus animais entrou e ficou belezinha, eu falei, agora é show. É muito tranquilo, eu fiquei impressionado com isso. Né? Presidente, muito obrigado por toda essa explicação. Não é porque você é o presidente que vai deixar de ganhar também uma fivela. Né? Aí, ó. Só estava de olho nela, hein? Obrigado a todos por aguentar a gente até agora, viu?
brigadão. E Obrigado. obrigado por toda a contribuição que o senhor tem feito também para realizar a exposição